Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando o programa O Espiritismo Responde. Que bom que vocês estão conosco. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na mensagem A Regra Áurea, o Espírito Emmanuel menciona Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Neste trecho, temos a pergunta dos fariseus sobre qual o maior mandamento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Emmanuel apresenta esse ensinamento como regra áurea. Por que será? Marcelo Semeda, nosso amigo, palestrante espírita da cidade de Londrina, vai nos responder essa e outras perguntas. Não é mesmo, Marcelo? Olá, Ivone. Que alegria ter você novamente aqui conosco. Alegria toda minha, obrigado pelo convite. Marcelo, inicialmente você poderia nos dizer o que é regra áurea? Ivone, como você colocou bem, né, na primeira parte de sua fala, Emmanuel coloca no Caminho, Verdade e Vida essa proposta referente àquela passagem do Evangelho em que Jesus é inquirido sobre qual seria o maior mandamento. E, resumindo aqui a resposta, todos nós conhecemos bem, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Emmanuel, nessa mensagem, coloca como regra áurea, inclusive ele se refere a diversas citações semelhantes que ao longo da história da humanidade foram proferidas porque é uma proposta muito simples, objetiva e de contextualização universal. É fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É uma maneira muito prática, muito direta de responder a si próprio. Isso que eu estou planejando fazer é pertinente? É interessante? Como que eu tiro a dúvida? Se alguém fizesse para mim, qual seria a minha reação? Qual seria a minha resposta? E aí Emmanuel então chama de regra áurea ou regra de ouro, como sendo a mais importante, porque foi como Jesus estabeleceu toda a lei e os profetas. Se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar o próximo pode ser semelhante a amar a Deus? Bom, em primeiro lugar, o nosso semelhante é uma criação divina. Então, não seria possível amarmos o Criador e desprezarmos as criaturas. Então, cada pessoa, cada ser vivo é uma criatura divina. E eu entendo que Jesus colocou dessa forma, porque o conceito de Deus para nós, convenhamos, ainda é muito abstrato. Nós conseguimos compreender, como está em O Livro dos Espíritos, que seja a causa primária, a inteligência suprema, por conta dos efeitos que nós observamos na vida. Mas compreender a essência divina, eu guardo a convicção de que é algo que só será possível num futuro algo distante. Eu tenho, por exemplo, Ivone, referências assim bem simples, né? O conceito de que Deus é infinito. Eu imaginava que eu tinha uma ideia de infinito bem estabelecida com números, né? E eu tenho a convicção que em alguma encarnação eu vou ter mais familiaridade com números. E eu imaginava
que o infinito de números era simples, porque se eu imaginasse o número mais cheio de dígitos possível, eu colocasse mais um, era infinito. E o meu filho André, que gosta muito de números, falou assim, não, pai, entre 1 e 10, há infinitos números. Porque existem os números fracionados. E ele ainda falou assim, você tem um infinito relativo, porque é infinito nos números fracionados ou decimais, né? Que sempre você pode inserir nas casas decimais mais um, dentro do limite de 10. E aí, quando ele falou isso, eu falei, olha, se nem número que eu consigo escrever, eu consigo olhar, eu tenho uma ideia do que seja infinito, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Nesse contexto, amar o próximo possivelmente seja a possibilidade, a realidade mais dentro da nossa perspectiva atual. E se nós estivermos realmente amando o nosso próximo, as criaturas, a natureza, com certeza estamos amando a criação divina e nos capacitando para algum dia efetivamente compreendermos o que é amar a Deus. Certo. E como aplicar na prática essa regra áurea? Olha, eu vou resgatar uma pergunta do Livro dos Espíritos, aquela 621, que trata de onde está escrita a lei de Deus. E a resposta, uma das mais curtas, né? Na consciência. Então, na prática, amar o próximo é nós buscarmos a essência divina que existe em nós, na consciência, e questionarmos se o pensamento, a palavra ou a atitude que eu estou endereçando ao próximo, se a minha consciência aprova. Se minha consciência aprovar e se eu considerar pertinente receber do próximo atitude, pensamento ou palavra semelhante àquela que eu estou planejando, eu estou atendendo, né, essa proposta de amar o próximo. O desafio, Ivone, é que quando nós estamos desequilibrados, a gente faz força para não ouvir a consciência. Os benfeitores, a própria lei divina que já trazemos em nós, eles tentam nos advertir, nos convidar ao silêncio até que tenhamos equilíbrio, mas, em geral, nós temos dificuldade em respeitar o que a nossa consciência sugere e aí acabamos desrespeitando o nosso próximo. Então, para colocar na prática esta lei, é importante nós termos esse diálogo constante, cada qual consigo próprio, né? E fazer com que esse diálogo com a própria consciência seja iluminado pela oração. Qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer palavra, se nós inquirirmos a nossa consciência, buscando o discernimento que a oração proporciona, nós vamos acertar, Ivone. O mal, então, é uma questão de consciência, Marcelo. O mal, Prática do mal. a prática do mal é quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus na nossa consciência. E aí, não havendo o bem que deveria existir, na sua ausência sobra o mal que ainda trazemos conosco. Por escolhas equivocadas que nós mesmos fizemos, não é? Marcela, a orientação de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos fosse feito para nós parece tão objetiva, né? Quando se tem uma compreensão, principalmente. Porque tantas vezes temos esse desafio de colocar em prática. Ivone, refletindo sobre o tema e lendo, né, as boas obras espíritas, né, os bons livros edificantes, a gente percebe algo muito fácil de constatar na prática. Primeiro, que amar o próximo já começa a se tornar desafiador, porque o próximo mais próximo é a nossa família. E nós sabemos que na família nós temos sim
amores queridos de outras épocas que vêm para nos dar sustentação, mas também temos uma parcela considerável de desajustes que renascem junto de nós para que possamos, desta vez, estabelecer uma convivência melhor. E aí, então, nós queremos amar o próximo. Mas o próximo, na nossa família, embora não se lembre dos eventos em si, ele traz consigo aquela animosidade, aquela mágoa por falhas que nós cometemos. E aí, quando nós queremos colocar em prática essa proposta de amar o próximo, nós esbarramos naquele entrechoque de vibrações que não se afinizam. E tudo bem, né? Então nós não precisamos também nos cobrar excessivamente. Muitas vezes nós temos em casa grandes desafetos do passado. E aí vale resgatar, como está no Evangelho, a parte de amar os inimigos, que nós temos que fazer a nossa parte, que o nosso sentimento seja de paz, desejar o bem, fazendo o que estiver ao nosso alcance. Então, esse é um dos aspectos que torna desafiador amar ao próximo, porque nós estamos substituindo uma convivência perturbadora do passado por uma proposta de convivência pacífica. O outro desafio é porque, muitas vezes, nesse propósito de amar o próximo, nós vamos conviver e nós nos incomodamos com os defeitos do próximo, que são justamente o espelho dos nossos defeitos. Então é muito interessante, pode observar, né? A gente às vezes se desagrada com uma pessoa, com uma conduta, e se formos fazer uma autoanálise honesta, perceberíamos que nós temos os mesmos defeitos. E aí, quando a gente vê no outro, aquilo nos aborrece, porque é como se fosse um espelho. Então, amar o próximo, que constantemente mostra os nossos defeitos, é desafiador, né? A proposta aí é irmos um dia por vez, né? Como disse Jesus, a cada dia basta o seu mal. Nós temos que ter uma proposta muito forte, muito estabelecida, de amar o nosso semelhante, sabendo que às vezes amar é guardar o silêncio, amar é aguardar o momento mais adequado para tratar daquele assunto importante, mas que seja algo feito com bondade, né? Tem uma frase muito marcante que é assim: eu não me lembro do que você falou, mas eu me lembro como você falou. Então, amar, às vezes, é nós sabermos que vai levar mais de uma encarnação para conseguirmos o entendimento tão desejado. E, nesse contexto, o entendimento da realidade espiritual traz muita paz. Porque, às vezes, a gente quer amar o próximo, a gente entende que aquele familiar é alguém que nós deixamos em condições precárias em outra encarnação, e a gente se desdobra para fazer tudo que está ao nosso alcance, e mesmo assim o outro não acolhe o nosso amor como gostaríamos. Tudo bem. Com certeza os nossos esforços estão sendo sementes que vão germinar no momento apropriado. A nossa obrigação é lançar as sementes e zelar para que elas se desenvolvam da melhor maneira. Agora, germinar, crescer, florescer, frutificar, depende de Deus, né? Então, eu penso que esses dois cenários de nós estarmos lidando com desafetos no círculo próximo e estarmos lidando com aqueles que têm os nossos defeitos, tornam bem complicada a proposta. Mas um dia por vez, né, Ivone? Um dia por vez, né? Eu me lembrei de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, né? Quando ela diz que o que mais nos incomoda no nosso próximo é aquilo que está mais fortemente registrado em nós, né? Sim. É bem isso mesmo, né? Mas um componente
essencial da regra áurea é como a si mesmo. Qual a importância disso, Marcelo? Ivone, nós só podemos ofertar daquilo que temos. Então, se eu quero amar o meu semelhante, eu quero oferecer amor, eu preciso me amar. Se eu não me amo, se eu não trago amor comigo, como eu posso ofertar algo que eu não tenho? Então, o auto-amor, como também já conversamos, né? O auto-perdão, a autoestima, são sentimentos fundamentais para o verdadeiro cristão. Porque ele reconhece e se sente uma criação divina. O cristão precisa se sentir amado por Deus, precisa se valorizar, precisa compreender que Deus tem um propósito sublime para cada um de nós. Assim, se nós entendermos de verdade isso, o auto-amor, a autoestima, o auto-respeito, o auto-perdão, eu vou trabalhar dentro de mim esses valores. E aí vou trazê-los comigo. E em assim o fazendo, eu terei algo para oferecer para o meu semelhante. Eu só posso respeitar o meu semelhante se eu me respeito. Eu só posso amar o meu semelhante se eu me amo. Então, a sabedoria de Jesus foi ímpar, magistral, nesse cenário de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Nesse cenário, cada um se estabelece verdadeiramente como um ativo participante do processo de autoiluminação e, por extensão, de iluminação no círculo em que vive. Marcelo, auto-amor, né? Auto-amor. Você poderia falar mais alguma coisa sobre essa questão do auto-amor, de confiar em Deus e confiar em si mesmo? Ivone, é importante colocar que isso, como qualquer outra proposta para o bem, deve ser uma conquista. Então é comum nós ouvirmos assim pessoas dizerem assim, eu tenho uma baixa autoestima, eu não me valorizo, eu não me amo. Muito bem, feito o diagnóstico, é muito importante isso. Mas a partir desse diagnóstico, é importante que cada um de nós entenda que é uma aquisição a ser feita. Não vai acontecer a circunstância de um dia amanhecer amanhã, né, um cenário de abrir a janela e falar assim, puxa, até ontem eu não me valorizava. Hoje me sinto amado por Deus, me sinto valorizado. Não é assim. É uma conquista diária. Então nós precisamos fazer esse exercício de dizermos a nós mesmos, eu sou uma criação divina, eu sou um ser imaterial e eu tenho valor, eu tenho propósitos, Deus conta comigo. Às vezes as pessoas confundem o auto-amor com o orgulho, com o egoísmo, né? Vaidade. É importante nós considerarmos que tudo na vida é nós termos o ajuste correto. Então, de fato, a autoestima exagerada, ela vai para o orgulho, a vaidade. Se ela estiver muito em baixa, é a pessoa que se deprecia. Então, vamos ajustar. Cada um de nós tem uma tendência um pouco para um lado ou para o outro. Da mesma forma, o amor próprio é muito importante. Se exagerado, é o egoísmo. Então, vamos partir do pressuposto que auto-amor deve ser uma aquisição de sabermos que devemos confiar em nós e confiar em Deus e trabalharmos todos os dias para fortalecermos esses sentimentos nobres
ajustarmos se eventualmente tendendo para menos ou para mais, para que sejamos colaboradores efetivos do Cristo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, que Jesus continue te abençoando, te amparando nesse trabalho tão bonito que você faz de divulgação da doutrina espírita. Eu que agradeço. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e desejamos a todos muita paz.